Dando sequência à proposta do canal Escola da Vida, trago agora uma entrevista feita com o ex-presidente Marechal Costa e Silva para a extinta revista Manchete, matéria de agosto de 1966. Lembrando, para quem não conhece o canal, não me conhece, possuo um acervo vasto de revistas, fotografias, livros, montado a partir do Clube Volvo, nos anos 80, e também herança de um material de meus pais e meus avós. Tenho, portanto, uma biblioteca que pretendo ainda arrumar um espaço de acordo daqui 2 anos mais ou menos, para deixar este material mais acessível à população, porque são mais de 20.000 fotografias, centenas de livros e revistas de várias décadas, anos 60, 70, 80. É um material imenso que agora estou fazendo uma certa verificação de tudo o que existe e estou encontrando matérias interessantes que eu quero compartilhar com vocês no canal. Esta do Costa e Silva eu li e achei bastante interessante para uma reflexão. Não se trata de apologia a partido, sistema político, ideológico, nada disso. O meu canal não é para doutrinação, não é para apologia a partidos, a direita, a esquerda, nada disso. Tenho a minha convicção política e não compartilho com ninguém a minha opinião. O que eu trago para vocês são matérias de várias décadas, coloco o assunto para debate, mas não se trata de apologia. Marechal Costa e Silva em entrevista exclusiva à Manchete, agosto de 1966. Sou candidato da Revolução. Continuarei os seus propósitos saneadores contra a subversão e a corrupção, o seu combate à inflação, a fim de que possamos prosseguir no desenvolvimento em termos realistas para assegurar um progresso constante. O Marechal Costa e Silva fala à Manchete no seu escritório eleitoral de Copacabana, onde comparece diariamente para atender aos seus inúmeros compromissos de candidato. A minha condição de candidato à presidência da República impõe a necessidade de manter contatos com todas as classes sociais. E os manterei, também na qualidade de cidadão e de soldado, ao qual coube a dura tarefa de conduzir o exército brasileiro durante o período de consolidação revolucionária. Tenho buscado entendimento em particular com estudantes e trabalhadores. A Revolução de 31 de março baniu falsos líderes estudantis e operários. As novas lideranças que estão sendo formadas encontrarão em mim um homem disposto a ouvir suas reivindicações. A renovação de valores e de mentalidade é essencial para o progresso do país. Pergunta do repórter da revista: os atos institucionais continuarão em seu governo? O fim dos atos institucionais está previsto para o dia 15 de março, quando se encerra o mandato do presidente Castelo Branco. Eles têm em vista situações excepcionalíssimas, pois havia necessidade de obstaculizar o processo subversivo em que o país fora mergulhado. São eles instrumentos transitórios. Tenho fundados motivos para esperar que depois de 15 de março não sejam mais necessários. Nesse dia, o país terá completado o seu ciclo de reintegração constitucional.
Os atos institucionais tiveram seu endosso e apoio? É claro, na qualidade de membro do Comando Revolucionário, juntamente com o Brigadeiro Melo e o Almirante Rademacher, desculpa se pronunciei errado, editamos o ato institucional número 1, por imperiosa determinação dos acontecimentos e sob as mais nobres inspirações. Lembremo-nos sempre de uma verdade. Não pode haver governo digno desse nome que não ponha no primeiro plano das suas cogitações e de sua conduta a limpeza moral. Não basta evitar a corrupção passivamente. É preciso combatê-la, persegui-la e enxotá-la da vida pública. Isso farei em meu governo com a máxima determinação. Infelizmente, ficou provado de maneira irrefutável que no Brasil os processos comuns de punir não punem. Quase sempre absolvem. Quando não exaltam, recompensam ou galardoam. O candidato diz em seguida que os detratores e os inimigos mais acirrados da Revolução de Março são os saudosistas do estado de coisas que vigorava anteriormente a ela, e os que aspiram a ser governados por aqueles que levaram o país à beira do caos e que lançaram nas forças armadas os germes da indisciplina e da subversão. Considera que o povo está ausente da eleição presidencial? Não. Ele está presente através dos seus legítimos representantes e delegados no Congresso. Esses representantes têm poderes para reformar a Constituição, declarar guerra, votar as leis e o orçamento. Entre esses poderes, inclui-se o de eleger o futuro presidente da República. Alega-se que teremos um pleito indireto, mas no direto o povo se limita a optar entre 2 ou 3 candidatos escolhidos pelas direções partidárias. No momento revolucionário e de exceção, o processo indireto é legítimo. O Marechal recebe todos os dias centenas de pessoas. As maiores queixas giram em torno da política econômica e financeira. Ele cuida de amortecer as irritações, reconhecendo que se tornou necessário e urgente impor sacrifícios não apenas aos empresários, mas também às classes populares e assalariadas. Será mantida a atual orientação econômica financeira? O combate perseverante e tenaz à inflação terá de prosseguir. Os resultados até agora obtidos e os que serão conseguidos dentro de mais algum tempo autorizam a esperança de que poderemos, dentro de razoável prazo, retornar ao desenvolvimento econômico em bases de estabilidade. A conjuntura econômica antes de março de 64 refletia os mais altos índices inflacionários em todo o mundo. A situação era o resultado de erros acumulados, de astúcia política, de manobras escusas que exigiram um tratamento adequado a fim de evitar a degringolada e o caos. Hoje estou em condições de garantir que minha plataforma de governo terá como base e meta principal o homem como indivíduo, o homem como elemento social e não como abstração ou simples figura de retórica. O Marechal considera a sua candidatura um fenômeno político. O simples fato de o candidato sair do exército não quer dizer que a candidatura seja militarista. Afirma, no entanto, que as Forças Armadas unidas e coesas complementam a ação política para a plena consecução dos objetivos e ideais revolucionários. Embora o pleito seja indireto, entende que é de seu dever realizar essas viagens aos estados, nas mais diferentes regiões do país,
a fim de entrar em contato direto com o povo e suas reivindicações. Faço questão de que o povo se integre no processo de escolha do seu supremo mandatário, através de debates que contem com a minha presença, agora como candidato e posteriormente na condição de presidente. Perguntado se considera certa sua eleição, respondeu: sendo candidato do partido majoritário como é a Arena, não tenho a menor dúvida de que serei o vitorioso a 3 de outubro. Que acha das acusações segundo as quais a Revolução de 1964 implantou uma ditadura no Brasil? Discordo frontalmente. A Revolução poderia ter instaurado essa ditadura. Poderia ter dissolvido o Congresso, as Assembleias Legislativas, o Judiciário. Possuía poderes inerentes à própria força revolucionária, mas preferiu autolimitar-se. Preferiu também, por exemplo, respeitar a liberdade de imprensa, quando poderia muito bem ter impedido a circulação de alguns jornais ou ter imposto a censura. No entanto, ao contrário disto, aí estão os artigos, as entrevistas, as conferências, os discursos de ataques à Revolução. Esses ataques seriam possíveis se estivéssemos numa ditadura? O que aconteceria se a Revolução tivesse sido feita pelo outro lado, como foi tantas vezes anunciado? Teríamos simples atos institucionais e cassações ou teríamos paredões e fuzilamentos? É preciso que os críticos entendam que, afinal, há uma revolução em marcha no Brasil, e que uma revolução, como o próprio sentido da palavra indica, é um fato que extravasa da normalidade política. Explica ainda que a Revolução de Março foi eminentemente saneadora, pois sem ela o Brasil teria desaparecido como nação soberana. Homens que jamais haviam cobiçado o poder viram-se de uma hora para outra diante de um poder que lhes era imposto como condição imperiosa para evitar a ditadura comunista. Reconhece que os sacrifícios têm sido grandes? Não se realiza uma obra de profundidade sem sacrifícios. Houve sacrifícios individuais e eles continuarão a existir enquanto for restabelecido no país um status político e econômico de completa normalidade. Enquanto não for restabelecido. Os remédios foram desagradáveis, mas temos suficiente maturidade para enfrentá-los com coragem e determinação. No exato momento em que concedia sua entrevista, o Marechal recebia a visita de um grupo de 20 membros da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, que lhe foram levar os reclamos de sua classe contra o aumento do custo de vida, cujo fim o governo prometera para o começo deste ano. Respondeu-lhe que fora realmente um erro de cálculo iniciar a contagem da recuperação em 64, que foi o ano em que se começou a arrumar a casa. Mas tinha ele todas as razões para acreditar que até o final de 66 a cota de sacrifícios estará sensivelmente diminuída. É preciso compreensão para entender que o pior já passou e coisas muito piores já foram evitadas pelo governo da Revolução. Mas precisa também ficar bem claro que reconheço os sofrimentos do povo, os sacrifícios do nosso povo, a penúria da sua vida de cada dia. E quero assegurar que o meu governo não será jamais indiferente ao que há de penoso e sombrio dentro de cada lar. Tudo será feito para diminuir a sua aflição, mas quero também contar com a sua confiança, a sua compreensão e a sua capacidade de abnegação para que possamos levar a cabo a imensa tarefa de tornar o Brasil melhor, mais rico e mais culto.
No curso de sua entrevista, disse ainda o Marechal Costa e Silva: eleito pela Arena, tudo farei para que ela continue a ser o grande partido majoritário do Brasil e o sustentáculo de meu governo, dentro das normas que orientam e presidem o sistema político partidário. Haverá um clima para a pacificação nacional no dia em que a oposição aceitar a realidade revolucionária e integrar-se na ordem democrática que está sendo implantada no país. Não posso impedir ou proibir que uma parcela da oposição vote em mim e aceitarei esses votos sem qualquer compromisso que prejudique os meus deveres com a revolução. O presidente Castelo Branco, encaminhando a solução do problema sucessório em vários estados, tem tido a patriótica intenção de poupar o seu sucessor de um natural desgaste nesses entendimentos. Não posso ainda estar pensando em nomes, porque sou apenas candidato. Depois de eleito, começarei naturalmente a tratar do problema com grande atenção. Os integrantes do governo serão escolhidos em todo o país dentro de um critério onde terão ênfase a capacidade de ação, as qualidades morais e os conhecimentos técnicos. Ninguém espere ver qualquer sentido militarista no meu governo, que terá a tutelá-lo a égide da lei. Meu comportamento diante da oposição será pautado por sua conduta. Se ela for construtiva e patriótica, merecerá todo o meu respeito. Essa é a entrevista que eu selecionei. Tenho muito material ainda que estou analisando. Conforme eu for observando assuntos interessantes de várias épocas, eu vou colocando para o debate. A proposta do canal é fazer um debate saudável, sem ataques, sem acusações, somente para análise. Porque uma biblioteca com centenas de livros, revistas, assuntos diversos, é interessante colocar algumas questões para que criemos debates saudáveis, que é o que está faltando hoje na internet. Tem muito achismo, tem muita militância sem noção, muita doutrinação construída em alguns meses, sem consulta, sem as devidas pesquisas, pessoas que nasceram aí na década de 90, 2000, já se consideram os donos da verdade, foram instruídos pelos WhatsApp da vida, enfim, não tem bases para fazer um debate saudável. Eu nasci na década de 60, estive em vários partidos políticos, estudei administração, estudei meio ambiente, me tornei escritor, li muito de tudo, frequentei todos os lugares possíveis, montei o meu acervo, tenho os meus escritos, porém também tenho muito material de terceiros. E analisando todo o material que tenho em mãos, que recebi também de herança, estou fazendo agora várias análises que pretendo trazer para o canal. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.